ele, o aniversariante do mês. Mas antes de a gente fazer a nossa prece, antes de dar continuidade com a palestra, quero fazer um convite especial aos que estão aqui presentes para adquirirem a pizza dos meninos da juventude, porque vai ter o EGERT o ano que vem, que é o Encontro de Jovens Espíritas, e os meninos eles têm que arrecadar fundos, né, para todo o evento, que vem jovens de várias regiões aqui da região tocantina, vem tanto do Maranhão, vem do Tocantins. Então vamos ajudar. A pizza custa R$40 e já vão ser entregues agora neste domingo, dia 14, tá bom? E quem puder colaborar também com dinheiro para ajudar a fazer as pizzas, né? Porque aqui é assim, a gente ajuda a comprar e ainda ajuda a fazer, né? Então, vamos só esperar o pessoal sentar para a gente fazer a nossa prece. Então, vamos sentar numa posição mais confortável. Vamos fechar nossos olhos e trazer para a nossa tela mental a figura do nosso Mestre Jesus. E dizer a Ti, Senhor, da nossa infinita gratidão pelo Teu nascimento entre nós. E agradecer, Pai, por todas as vezes que Tu nos olhas, que Tu nos guarda dos males, mesmo que se a gente não venha a perceber. Continua, Pai, abençoando a cada um de nós aqui presentes. Ilumina, Pai, os nossos passos. Guia, Senhor. Guia-nos sempre em direção à luz. Protege-nos, Senhor. Ampara-nos nas nossas dúvidas. Visita os lares, Senhor, onde há dor e sofrimento, onde, inclusive, o Teu nome não é falado. Abençoa, Senhor, a nossa cidade. Abençoa, Senhor, o nosso Estado, abençoa o nosso país, abençoa o nosso planeta, Senhor. Viestes ao mundo por infinito amor, por infinita caridade para conosco. E é a Ti que todos os dias elevamos o nosso olhar e as nossas preces, dizendo: continua conosco, Mestre. Sem Ti nós não somos nada. Abençoe em especial palestrante da noite, o nosso irmão Rodrigo, e que suas palavras toquem os nossos corações. Ser conosco, Mestre, hoje e sempre. Assim seja. E agora vamos ler do capítulo 6, o Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo, um trecho pequenininho, mas é o capítulo que eu mais gosto, é o capítulo 6. Quando Jesus diz assim: sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procurei alhures a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam de vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. O Espírito de Verdade, em Bordeaux, 1861. E agora nós convidamos o nosso irmão Rodrigo para nos conduzir no estudo. Boa noite a todos.
É sempre uma honra poder estar aqui, principalmente falando a respeito do Evangelho do nosso Mestre Jesus, que deve ser constante em nossas vidas. E dentre os muitos prodígios que foram realizados por Jesus durante a sua passagem aqui na terra, naquilo que ficou conhecido como os milagres, né? A tradição religiosa, um dos aspectos mais interessantes diz respeito às suas curas. Jesus realizou curas admiráveis. Ele não apenas curava através do seu magnetismo, através do seu poder, mas principalmente ele realizou, ao longo da sua trajetória, curas espirituais, transformações de pessoas como nunca se houvera visto na história da humanidade. Então, quando a gente fala desse tema, as admiráveis curas de Jesus, é sempre uma oportunidade não apenas da gente enaltecer o poder, a grandiosidade do nosso Mestre, mas reconhecer que acima das curas dos corpos materiais, Ele nos ensina como superar, como evitar que nós sejamos submetidos a qualquer tipo de enfermidade. Então, eu fiz assim um pequeno estudo a respeito, né, do Evangelho, e não sei se está certo, mas na minha contagem estão relacionadas 25 curas realizadas por Jesus ao longo do Evangelho. É claro que em cada Evangelho, às vezes, há uma repetição, né? Conforme cada um dos evangelistas, ele vai vendo aquela situação de uma forma diferente, mas se trata do mesmo episódio. Então, são 25 curas relatadas no Evangelho, né? Jesus, a gente pode fazer uma classificação assim, das curas realizadas, né? As curas dos doentes, de uma maneira geral, as enfermidades variadas, né? Então nós temos aí em torno de 7 curas. Temos as curas dos cegos e surdos. Temos aí em torno de 6 a 7 também episódios onde Jesus realiza a cura daqueles que tinham problemas de surdez, de cegueira. Temos também as curas dos paralíticos, 2 curas relacionadas, né? Temos as curas que Jesus realizou recuperando os rancenianos, né? Que costumávamos chamar de leprosos. Então, relacionado 2 curas dos leprosos. Em particular, né, a gente vê, lembrando a situação dos rancenianos, dos leprosos, à época de Jesus, como era sofrido, né? A gente imaginar uma pessoa que era colocada à parte da sociedade, longe da família. Existia o Vale dos Leprosos, onde eles eram segregados. Eles tinham que utilizar sinos para, se eles se movimentassem de um lugar para outro, as pessoas se afastassem com desprezo. Então imagina a alegria de uma dessas pessoas tendo sido curadas, tendo sido aliviadas desse fardo por Jesus. Então é uma das curas que eu acredito assim mais extraordinárias, assim mais que nos chamam mais ao coração, né? Quando a gente lê essas passagens das curas dos rancenianos. Mas Jesus também libertou aquilo que no Evangelho chamado dos endemoniados, né? Que nós entendemos que são os obsidiados, aquelas pessoas que estão sofrendo influência espiritual de inimigos lá da espiritualidade. E temos aquelas situações que no Evangelho se refere como as ressurreições que Jesus fez, né, de algumas pessoas, e que aqui no nosso entendimento espírita nós vamos chamar de recuperação, né, daqueles que tinham a morte aparente,
a catalepsia. No nosso entendimento, uma vez que existe completo desligamento, né, do corpo do espírito, já não é possível essa religação. Embora o poder de Jesus era tão grande que nem isso a gente pode dizer ao certo, né? Sabe se Jesus não era realmente capaz até de religar. Isso é uma questão polêmica, né? Não vamos entrar em detalhes. Mas o interessante, analisando todas essas curas, é que cada uma delas ela tem uma particularidade. Cada um daqueles que foram curados por Jesus, ele o fez de uma forma particular, de uma forma diferente, né? Em alguns casos, ele curou simplesmente com a sua voz, com o seu poder. Ele dizia: levanta, você está curado, e a pessoa levantava. Abre teus olhos que você está curado, e a pessoa voltava a enxergar. Mas também houveram situações em que Jesus tocava a pessoa ou era tocado, né? A gente lembra daquela situação da mulher que sofria de hemorragia há muitos anos, e ela se esforçou tanto para tocar na veste de Jesus, e aí Jesus vai dizer: quem me tocou? Porque eu senti que uma virtude saiu de mim. Olha só, tocar a veste de Jesus para aquela mulher foi o suficiente. É claro, não vamos aqui menosprezar a fé, mas o poder de Jesus era tão grande, né, que através da sua veste ele era capaz de realizar essa cura. Teve um episódio em que Jesus utilizou de argila, né, terra. Não sei se vocês se recordam esse trecho do Evangelho, em que ele curou um cego, umedecendo a argila e colocando nos olhos. Depois pediu para ele lavar os olhos, e depois de lavar, aquele cego estava curado. Também nós temos, em algumas curas, Jesus pede para que aquele curado se mantenha, que não comente com ninguém, que aquilo fique em sigilo. Mas também tem algumas oportunidades em que Jesus diz: vai e te apresenta aos sacerdotes. Vai e te apresenta aos sacerdotes. Então, a gente vê assim, que cada caso, Jesus ele vai fazer de uma forma diferente, exatamente porque em cada situação dessas, ele vai trazer um ensinamento para nós. Jesus nunca perdeu uma oportunidade de nos ensinar. Porque, como eu disse, além da cura do corpo, o mais importante que Jesus nos trouxe é um ensinamento para que a gente não volte a sofrer a enfermidade, a doença, né? Então, assim, se a gente for falar de todos os aspectos das curas realizadas por Jesus, a gente vai fazer um livro aqui, vai ler um livro e não vai ser suficiente para abordar todos os aspectos, coisas maravilhosas, ensinamentos maravilhosos que cada uma das curas que ele realizou tem para trazer para nós. Mas antes da gente falar especificamente sobre essas curas, eu queria começar falando exatamente do oposto, das doenças. Porque para que haja cura, tem que haver doença, né? Então, as enfermidades que nos afetam, tanto na época de Jesus como hoje, são vastíssimas. E aí nós temos, vamos dizer assim, duas maneiras de ver as doenças e as causas das doenças. Nós temos aquilo que é da ciência humana, né, da medicina, né, das pesquisas humanas. Então, nós poderíamos dizer que são as causas materiais das doenças, que são estudadas, né, pelos médicos, pelos cientistas, para obter a cura material. Então, eu fiquei impressionado, né, que existe uma classificação, né, que é feita pela Organização Mundial de Saúde, onde é feita uma classificação de todas as doenças, as lesões e as causas de mortes, para efeito, né, de estatísticas, para efeito de literatura, de pesquisa. Então, hoje, né, que é a versão, eu não sei se tem uma mais recente, mas é a CID-11, né, Classificação Internacional de Doenças, versão 11. Então, existem 55 mil
classificações, códigos, 55 mil códigos, cada um para cada uma das doenças, para cada uma das lesões, para cada uma das causas de morte. Eu nem imaginava que existia tanta doença, né? Tantas enfermidades, mas é impressionante como ainda hoje, né, nós, a humanidade, ainda sofre. E parece que algumas doenças que não existiam no passado, parece que estão aí nos afligindo. Outras que a gente imaginava que já tivesse superado, estão voltando, né? Então, exatamente, né? O médico tem que colocar lá, para efeito até de uma estatística, né? Para que possam ser feitas pesquisas, etc. Então, desse ponto de vista material, a gente enumerar algumas causas que são as principais para, vamos dizer assim, como a ciência identifica as causas das doenças, das enfermidades. Então, só para a gente citar as mais comuns, né? A alimentação. Então, a alimentação hoje é uma das principais causas, né, de doenças, porque a gente percebe, né, que a humanidade, por um lado, evoluiu muito, mas está com hábitos alimentares ainda muito deficientes, perigosos, né? Então, a gente está se esforçando para ter uma vida mais saudável, para se alimentar melhor, mas a gente vê que ainda é um grande problema e uma das principais causas, né, de doenças, né, as doenças do aparelho digestivo, do circulatório. Temos também o uso de drogas. Então, quando eu falo drogas, eu estou me referindo ao álcool, às drogas lícitas, às drogas ilícitas, né, o uso excessivo de medicamentos, que acaba se tornando uma droga. Existem países que estão enfrentando verdadeiras epidemias. O caso dos Estados Unidos, por exemplo, eles tiveram 200 mil mortes no ano passado de overdose de drogas. Então, é realmente uma epidemia. Aí temos também a falta de higiene, quer dizer, cuidados básicos que às vezes a população não toma e que é fonte de enfermidades. Sedentarismo, né? Isso a gente sempre está ouvindo dos médicos, olha, tem que fazer exercício, tem que ter uma vida mais ativa. Sedentarismo é realmente uma das grandes causas de enfermidades. A questão do meio ambiente, né? A poluição, você vive num ambiente mais poluído, com fumaça, com detritos, poluição, isso também é um agente gerador de doenças. Temos os próprios patógenos, os vírus, as bactérias, né? os parasitas, também milhões de pessoas acometidas, principalmente os países mais pobres, desses vírus, né? Dessas formas básicas, mas que nós vamos ver que também tem um lado espiritual, claro. Temos os fatores genéticos, né? Que a medicina não consegue explicar como que a genética realmente vai levar a determinadas doenças, de onde vem isso. Mas é reportado, então, pela comunidade médica, né, pelos cientistas, como também um dos fatores. Então, a gente vê que existem muitas causas para as nossas doenças do ponto de vista material, do nosso comportamento, da nossa alimentação, que está relacionado àquilo que nós estamos sofrendo nessa vida, né? Mas a doutrina espírita vai nos relacionar também às causas espirituais das nossas doenças, né? Então, por que nós adoecemos? Por que duas pessoas que têm a mesma alimentação, moram na mesma casa, têm os mesmos hábitos, uma adoece e a outra tem uma vida mais saudável? Por que uma pessoa às vezes vive em condições tão precárias, difíceis, passando às vezes necessidades, mas ela tem um corpo sadio, e outra que é abençoada com situações de conforto, uma vida tranquila, mas a saúde logo definha, a pessoa passa por tantas dificuldades. Então a gente vai ver que além das causas materiais, que são importantes, nós não podemos descuidar, como a medicina nos explica, mas nós também temos que ver as causas espirituais,
que no fundo são as causas raízes, as causas básicas das nossas enfermidades. Então, na literatura espírita, né, André Luiz e muitos outros autores, eles nos mostram o seguinte, que os nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos, eles não são coisas tão abstratas assim, eles são formas de energia. Toda vez que nós emitimos um pensamento ou uma emoção, nós estamos emitindo e absorvendo energia, né? Essas energias, elas vão afetar tanto o nosso corpo físico, mas principalmente o nosso lado espiritual, o nosso perispírito, né? Que nós sabemos que é o nosso corpo espiritual, o nosso corpo sutil. Então, quando nós temos esses sentimentos de raiva, de rancor, de mágoa, de inveja, nós estamos emitindo pensamentos e sentimentos inferiores, de baixa vibração. E nós estamos absorvendo essas energias também para nós. É um ida e vindo, né? E aí, onde é que ficam acumuladas essas energias? Elas ficam acumuladas no nosso perispírito. Então, ao longo do tempo, conforme nossas emoções, nós não controlamos, nós somos descontrolados na nossa raiva, na nossa mágoa, em todos esses sentimentos, nós vamos acumulando esses resíduos, essas toxinas, né, que vão nos afetar e vão se acumular, segundo a gente estuda, em determinadas áreas, que aí nós vamos ter a formação de placas, manchas dentro do nosso perispírito. No nosso perispírito, essas emoções, elas vão se transformar em manchas, em placas, né? Causando o quê? Uma desarmonia, causando mal-estar, né? Isso a nível espiritual. E nós sabemos também, da literatura espírita, que o nosso perispírito, dentro dele existe uma circulação de energias. A gente ouve falar muito dos centros de força, né, que são também chamados de chakras, né, em algumas religiões. E o que são esses centros de força? São espécies de redemoinhos, né, de vórtices, onde as energias espirituais elas vão sendo condensadas e transformadas em energia, informação que vão regular, harmonizar as nossas células, os nossos tecidos, os nossos órgãos. Então existe um movimento contínuo dessas energias, tá? Um ida e vindo, né? Nós temos os chakras principais, temos os chakras secundários, e essas energias elas ficam circulando entre o corpo físico e o perispírito. Então, na medida em que nós não cuidamos, né, das nossas emoções, na medida em que nós exteriorizamos os nossos rancores, as nossas mágoas, nós vamos acumulando essas energias, esses fluidos no nosso perispírito. E aí, o que acontece? Se essa energia não circula, existe um problema de informação entre o espírito e o corpo. Existe uma quebra nesse movimento. Então as células, elas como que ficam desordenadas. Elas não têm mais a informação que vem do espírito para conduzir o seu metabolismo. Se elas não têm mais essa informação, elas começam a ter comportamentos anômalos, a se reproduzir de forma anômala, inclusive o câncer. Vários autores, né, espirituais e outros espíritas, eles relacionam, né, a origem do câncer a exatamente esses obstáculos nessa circulação de energias. E tem um outro aspecto. Através dos nossos sentimentos inferiores, nós absorvemos energias materializadas, energias densas. Então, quando a gente desencarna, o que acontece? Meu perispírito, ao longo, né, das minhas vidas, eu acumulei energias pesadas. Qual vai ser a característica do meu perispírito? Denso, materializado, pesado. Será que eu vou conseguir ascender aos planos mais elevados com esse perispírito tão pesado? É uma lei física até, né? Os corpos mais densos, eles ficam
aprisionados, e os mais leves flutuam. Então a gente vê esses relatos, né, dos espíritos que após o desencarne se encontram nas regiões presas à crosta, regiões umbralinas. Aí fala, mas como é que pode ser isso? Exatamente porque o perispírito é tão denso, acumulado de tantas energias pesadas, que ele não consegue. Por mais que ele tente, ele não consegue. Até o momento em que ele, mudando a sua atitude, seus pensamentos, ele orando, ele vai mudando a natureza, ele vai se tornando mais leve, e aí ele consegue identificar a ajuda, né, dos benfeitores, e ele consegue ser socorrido, né, nas colônias, nos hospitais lá da espiritualidade. Então a gente vê como tudo está ligado, né? Nossas emoções, nossos pensamentos, sentimentos com a nossa saúde. Então, a cada processo encarnatório, o perispírito molda o corpo físico e transmite a este as energias acumuladas, boas ou más. Então, lá no meu perispírito, em algumas das minhas existências, eu utilizei mal a minha inteligência. Eu danifiquei o meu sistema, né, a minha área cerebral. E aí, quando eu reencarno, eu trago esses problemas. E às vezes eu posso vir com problemas exatamente nessa área, ou na área da circulação sanguínea, ou nos membros. Então, o perispírito, ele molda o corpo físico. Através, né, dessas relações de energia, ele vai moldar. E ele vai transmitir as suas imperfeições, as suas enfermidades para o corpo físico. Então, nesse sentido, as doenças também são manifestação dos desequilíbrios da alma, dos desequilíbrios que estão no perispírito. Mas nós também vemos que, através da encarnação, é a oportunidade que o espírito tem de drenar essas energias. Então, lá na espiritualidade, eu me sinto mal, eu me sinto em desarmonia, porque eu trago as consequências das más inclinações, dos meus erros do passado. Aquelas energias me fazem mal, eu quero melhorar, eu quero progredir. Então eu vou pedir uma oportunidade de reencarnar, exatamente para que, ao passar por determinadas provas, expiações relacionadas a doenças, eu vou drenar aquelas energias. Então, a doença é uma oportunidade também de dissipar essas energias, de drenar essas energias. A gente sofre muito, né, quando está enfermo, ou quando vem alguém enfermo. Mas, na verdade, analisando bem, aquilo é para o espírito um alívio, um dreno, uma forma dele se libertar daquelas energias que estão fazendo mal para ele, né? Bom, dito isso, vamos analisar alguns desses trechos do Evangelho, onde Jesus realiza suas curas, onde aquela população tão sofrida, né? E pelo que a gente lê do Evangelho, aquela comunidade em que Jesus se encontrava lá na Palestina, entre os judeus, era muito sofrida. A quantidade de doentes, de enfermos, de sofredores era inumerável. Então a gente falou aqui de 25, né, curas que se encontram lá no Evangelho, mas provavelmente Jesus tenha curado centenas de pessoas. Provavelmente, né? Mas nós trouxemos aqui essa passagem do paralítico de Betesda, ou Betesda. Então está lá em João, no capítulo 5, versículo 1. E diz o seguinte: estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Essa fonte que ele se refere era uma piscina, que de tempos em tempos havia uma movimentação da água. E os judeus acreditavam que a primeira pessoa que adentrasse naquela água, como que ocorreria uma purificação, né, do corpo, e a pessoa ficaria curada. Então as pessoas ficavam em volta, na hora que tinha alguma movimentação da água,
a pessoa devia ser realmente uma correria para ser o primeiro a se adentrar, né, a mergulhar e ser curado. Mas esse pobre enfermo não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo. Ele ficava ali na expectativa de que em algum momento alguém pudesse levá-lo até as águas, né, e ele se curado. Então o que Jesus diz, né, para aquele homem? Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou sua cama e partiu. Então olha, você veja que nem foi necessário tocar aquele homem, bastou Jesus dizer com aquela sua autoridade, né? E logo ele ficou são, né? Algumas das curas de Jesus ele fala exatamente isso: não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Essa é uma passagem tão significativa do Evangelho, eu acho que é uma das mais extraordinárias, porque Jesus está demonstrando que as nossas enfermidades, que as nossas situações de aflição, que as nossas dores, elas têm uma causa em nós mesmos, nós somos responsáveis. Então aquele homem, ele havia pecado, no sentido que ele havia tido desvios na sua conduta, naquela vida ou em vidas passadas, nós não sabemos. E que se ele voltasse a repetir aquela conduta, a enfermidade provavelmente voltaria. Então que coisa, é uma forma de comprovar Jesus nos dizendo: olha, a saúde, a doença está relacionada aos seus hábitos, seu comportamento, seus pensamentos, suas atitudes, né? Então é uma passagem assim extraordinária, né? Desse paralítico curado. Temos também aqui uma passagem muito célebre, né? O cego Bartimeu. Bar era, na língua hebraica, né? Um sinônimo de filho de. Então, Bartimeu era filho de Timeu, né? Bartolomeu, filho de Ptolomeu. Então, ele era o filho de Timeu, era conhecido como o cego filho de Timeu. Então, está lá. Essa aqui eu não coloquei a passagem, mas está lá no Evangelho da seguinte forma: e aconteceu que um pedinte cego, chamado Bartimeu, estava sentado junto à estrada. Ouvindo dizer que era Jesus de Nazaré, que estava vindo, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí o Evangelho conta que no meio daquela multidão, né, aquele alvoroço, aqueles murmúrios, não dava para ouvir o que aquele homem estava falando. Então ele começou a gritar e as pessoas ficavam incomodadas, pedindo para ele: não, para de gritar. Mas a força dele, né, a vontade dele foi tão grande que Jesus ouviu, parou e disse: chamem-no. E naquele momento, Bartimeu despiu a capa que trazia, atirou para um lado, pôs-se de pé de um salto e encaminhou-se na direção de Jesus. Então, como ele era cego, né, ele ouviu a voz de Jesus e caminhou para ele. Que queres que te faça? Perguntou Jesus. E ele disse: mestre, eu quero ver. Está bem. Jesus disse: está bem. A tua fé curou-te, e no mesmo instante ficou a ver. Então essa também é uma passagem extraordinária, que traz ensinamentos muito profundos para a gente. Nessa época, né, na Judéia, as pessoas, os cegos, os enfermos, eles eram autorizados a pedir esmolas, a esmolar. Mas para isso eles tinham que ir até os sacerdotes. Lá os sacerdotes examinavam: não, realmente você é cego, você não tem condições. Então eles davam uma capa. Com aquela capa, a pessoa estava autorizada a pedir. Sem aquela capa, eles não eram autorizados. A pessoa podia até ser preso, né? Sofrer consequências. Então aquela capa, para aqueles cegos, era a coisa mais importante, era a sobrevivência dele. Com aquela capa ele tinha
ele teria meio de sobreviver, sem ela não. Mas no momento em que Jesus chamou ele, o que ele fez? Olha só, que fé, né? Ele tinha uma certeza que ia ser curado. Realmente é uma fé assim extraordinária. Jogar fora aquela capa é como se ele dissesse assim: olha, eu estou colocando a minha vida nas mãos desse homem. Daqui para frente, o que ele fizer é que vai definir o meu destino, né? Mas Jesus reconheceu isso e disse: a tua fé te curou. Né? A tua fé te curou. Então, que coisa extraordinária, o poder da fé. Então a gente vê esse elemento também nas curas de Jesus, né? Na maioria das vezes, a pessoa ela demonstrava tanta vontade, tanta certeza, tanta confiança em Jesus, que acontecia a cura. E nesse caso também, né, Jesus nem chegou a tocá-lo. Bastou ele dizer: a tua fé te curou, e ele voltou a ver. Então, para mostrar, né, o poder da fé, como a fé pode realmente mobilizar, e a gente sabe que tudo tem a ver com as nossas energias, porque a fé é uma energia muito poderosa. Como Jesus disse, a fé move montanhas. Então todas as dificuldades podem ser superadas se nós tivermos fé. Curou. Isso. Claro que Jesus sabia, mas ao mesmo tempo ele como ensinamento, ele demonstrou uma certa, como se ele não soubesse, né? Mas ele naquele momento, ele também mostrou que foi a fé dela, a energia que ela movimentou dentro de si naquele momento, foi tão grande que houve a cura por intermédio de Jesus. Mas a gente tem falado, né, que as enfermidades, as doenças, elas têm um caráter expiatório, ou seja, elas são manifestações de desvios, de conduta, de erros do nosso passado. Mas nem sempre é assim. E essa passagem aqui do cego de nascença, ela vai mostrar isso. Então está lá em João, né, no capítulo 9, itens de 1 a 3. De uma forma resumida: e passando Jesus, viu um homem que era cego de nascença. E aí os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então, como a gente comentou, né, entre os judeus, eles já tinham uma intuição da ideia da reencarnação, da lei de causa e efeito. Por isso que eles perguntaram: quem pecou? Foram seus pais, e aí tiveram, né, um filho cego, ou foi ele mesmo? Mas se ele era cego de nascença, e ele pecou, não foi nessa vida, foi numa vida anterior. Isso mostra que realmente a ideia da reencarnação já era comum entre os judeus naquela época. Mas olha o que Jesus responde: nem ele pecou, nem seus pais. Ele não disse assim: olha, isso não existe, vocês têm uma ideia equivocada, não existe essa de consequências de uma vida, de outra vida. Ele não disse isso. Ele simplesmente diz assim: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então o que a gente entende desse trecho do Evangelho? Aquele homem, ele não tinha... ele não necessitava passar por aquela prova da cegueira por expiação. Não era vamos dizer assim, da programação reencarnatória dele a expiação por algum desvio do passado. Mas ele era um espírito que já estava na condição de prova. Ele pediu aquela oportunidade, nascer naquela condição, como uma forma dele evoluir. E nós talvez podemos depreender que ele foi um dos auxiliares de Jesus, que veio exatamente para dar testemunho. Quem sabe, né? Se não era um espírito já talvez mais elevado, ele disse: eu vou vir como cego, para a minha evolução e para auxiliar no Evangelho de Jesus. Então, quando a gente se depara com uma pessoa enferma, com uma pessoa com uma determinada moléstia, uma doença, uma paralisia, nem sempre... A gente não deve imediatamente dizer: não, isso aí é resultado, né, de outra vida, fez isso, fez aquilo.
Nem sempre, pode ser um espírito tão, né, já até mais elevado que pediu aquela prova, para elevar mais ainda. É difícil a gente pedir uma prova dessa, né? Talvez a gente ainda não esteja nessa categoria. Mas há espíritos entre nós, seguramente, que pedem as provas desta. Ele dá ordem com império até aos espíritos impuros. Mas os fariseus, ao contrário, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Então, em várias passagens, né, Jesus vai, entre aspas, né, expulsar aqueles espíritos obsessores, que por ignorância, né, por desconhecimento na literatura e nas interpretações religiosas, né, se chama de demônios, seres sobrenaturais, criados à parte por Deus. Imagina se Deus vai criar algo que seja eternamente mal, simplesmente para atormentar a vida dos outros. Nós não faríamos isso, quanto mais Deus, que é a suprema bondade. Então nós vemos que o magnetismo, a autoridade de Jesus era tamanha, né, que bastava ele dizer: saia. E naquele momento, né, aquele espírito, ele era afastado daquela pessoa. Claro, nós sabemos que as obsessões, elas não são ao acaso. Existem dívidas ali entre obsessor e obsidiado. Às vezes a dívida é maior do obsidiado do que do obsessor, em alguns casos, né? Mas é para mostrar o poder, a autoridade, e ele deu, né? Jesus deu autoridade aos seus discípulos também para efetuar esse tipo de cura. Em várias oportunidades, né, no Evangelho, nós vemos os discípulos realizando as curas também. Então esse magnetismo, essa energia tão poderosa, que faz com que esses obsessores, que têm, né, eles são inimigos daquelas pessoas por débitos do passado. Eles acham que estão fazendo justiça, cobrando, né, os débitos daquela pessoa. Mas não é dessa forma, né? Eles estão prejudicando a ambos. Então, na doutrina espírita, nós entendemos que nós temos o diálogo, nós temos que conversar com aquelas entidades, né, que estão ainda voltadas para o mal, com desejo de vingança, de perseguição, para que elas compreendam que aquilo não vai trazer nenhum bem para elas, que elas precisam perdoar, que muitas vezes elas têm débitos ainda maiores com aquela pessoa que ela está perseguindo. Enfim, os processos, né, de desobsessão. Temos também, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas vamos seguir aqui rapidinho. A chamada ressurreição, né? Então tem esse episódio onde Jesus, ele é chamado, né, até a casa de um líder lá dos judeus, e a filha dele está agonizando, está morrendo. Quando Jesus então é chamado, ele vai, né, esse chefe chama-se Jairo. Quando ele chega até a casa, a multidão está alvoroçada, mas dizem, ela já morreu, não tem mais o que ser feito. Mas o que Jesus diz nesse caso? Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e se levantou. E essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Então, para eles, Jesus fez um milagre realmente. A pessoa morreu e foi ressuscitada. Mas nós sabemos, esses fenômenos de catalepsia, de morte aparente, a pessoa realmente não morreu. Ainda existe uma ligação entre o corpo físico e o perispírito. E Jesus, com seu poder, ele fez com que novamente ele energizou aquele corpo, para que com seu magnetismo, com seu fluido vital, e ele redobrou a saúde. Então, nós não entendemos como uma ressurreição no sentido de voltar à vida, mas como uma recuperação, né? Jesus voltou, deu a saúde àquela criança. E existem outras curas ditas milagrosas no Evangelho, né? Principal, a de Lázaro. Fantástico que Lázaro, né, já tinha alguns dias
mas ele estava num estado de catalepsia e foi curado. Bom, Jesus e a profilaxia das nossas enfermidades. Então Jesus é o nosso médico divino, não é? Ele sempre vai se compadecer do nosso sofrimento, das nossas enfermidades, das nossas doenças. E Ele, através dos seus intermediários, sempre vai enviar ajuda, socorro, quando nós pedirmos. Sempre que a gente, no momento de aflição, de dor, de desespero, a gente pedir, a gente vai receber a ajuda. E Ele vai encontrar os meios, né? Se não diretamente, Ele vai encontrar os seus mensageiros para nos auxiliar. Porém, Jesus nos ensina que podemos nos prevenir destes males, ou seja, das enfermidades, das aflições, das nossas dores, através do uso diário de 3 medicamentos. Claro, é uma forma de colocar, né? Existem muitos medicamentos nesse sentido, mas os 3 principais: a oração, o perdão e a prática da caridade. Olha só, se nós conseguirmos tomar esses 3 remédios diariamente, será que... Pode ser que nós ainda tenhamos dificuldades, porque faz parte da nossa evolução, mas é uma forma de nos prevenir de muitos males. A oração, né, que vai manter a nossa mente limpa, vai abrir os nossos horizontes do nosso espírito. O perdão, que vai evitar a gente ter a mágoa, ou seja, o acúmulo daquelas energias que exatamente nos trazem as doenças. Então o perdão é um remédio extraordinário. E o principal, que é a caridade, né? Praticando a caridade, que é o amor. Caridade, então, é o amor em movimento, né? em ação. Vai e não peques mais, é a advertência amorosa para que não mais nos deixemos dominar pelos sentimentos inferiores. Pois Deus é misericordioso, mas também é justo, e vamos colher exatamente aquilo que plantamos. Então, vai e não peques mais, como ele falou para aquele cego, serve para todos nós, né? Quando nós interrompermos o ciclo, né, das nossas repetições, das nossas reprovações, né, na cada uma das nossas existências, a gente vai ter condição de plena saúde. Jesus, Ele curou os corpos, mas acima de tudo, Ele curou as almas. Ou melhor, Ele nos ensinou a nos curarmos, né? Porque a cura é interior, é íntima, é pessoal. A gente tem que colocar isso em mente. De nada adianta a medicina, de nada adianta, às vezes, um médium que vai nos curar naquele momento, se nós não curarmos as fontes, as causas das nossas doenças, das nossas enfermidades, que são os nossos desequilíbrios. Então, essa receita é simples, clara, objetiva, né? Os 3 remédios que nós precisamos tomar diariamente para nos libertarmos, né, desses processos de enfermidade. Então, acho que é isso, pessoal. Agradeço aí a paciência. Espero que tenhamos aprendido juntos, né, sobre esse tema tão importante, que, na verdade, né, se nós formos falar das curas, né, a gente vai, como eu disse, ter livros e livros aqui para falar, mas o importante é exatamente isso, né? A gente saber que a nossa cura do nosso organismo físico depende da nossa cura interior, ou seja, dos nossos sentimentos e emoções. Muito obrigado. Agradecer a Rodrigo pela excelente palestra. Tão bom, né, ouvir falar de Jesus. Ouvir falar de saúde, né? Saúde com Jesus. E aí eu quero convidar vocês para na próxima quinta-feira. O tema também ainda vai ser sobre Jesus, até o final do mês. Vão ser os prodígios de Jesus após a sua ressurreição, né? Vai ser conduzida por Isnande e pela Dalila. E agora, para encerrar, nós vamos convidar nossa irmã Mariazinha para fazer a prece,
Como hoje nós vamos ter uma confraternização, a prece vai funcionar como o passe coletivo. Tá? Silenciando a nossa mente, observando a nossa respiração, usando a nossa inteligência espiritual para a conexão com a fonte criadora. Somos vasos. E na frase de Santo Agostinho, a prece é orvalho divino que suaviza em nós as ansiedades e as aflições. Sinto tua alma junto a mim, não te vejo mesmo assim. Sinto a presença desse amor que me envolve e me invade em luz. Tuas palavras me dão paz, ouviste então eu sou capaz. Esqueço assim a minha dor, pois que me faz relembrar Jesus. Amigo dos pobres, anjo das alturas, quantas criaturas buscam teu amor. Vem em meu auxílio, ouve minhas preces, sei que não me esqueces, servos do Senhor. Acessando nesse instante a frequência da fé, as mãos estendidas sobre a nossa cabeça e os benfeitores silenciosamente faz jorrar orvalho divino sobre cada um, que a nossa resistência física possa registrar e as batidas harmoniosas do coração possam louvar. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Muita paz.